Eu nunca tinha falado isso, mas o que acontece ali é simples. Eu preferi ficar na minha, calado, e levei um empurrão pra casa. Mas eu acho que o estresse ali, a discussão é super normal. Super normal. Mas não desse tamanho como foi. Galera, vamos ver aqui essa treta, né? O Marcelo esteve aí em um encontro, né, com o Romário, no Romário TV, e ele acabou falando pela primeira vez sobre a sua treta, né? O que motivou a sua treta com o técnico Mano Menezes. Eu tive alguns problemas com alguns treinadores e tem alguns treinadores realmente que passam um pouco do limite. Fora o Mano, já tiveram outros contigo na tua carreira também que você meio que se estressou? Não. Diferentemente, mas algum estresse? Não, acho que o estresse rola, por exemplo, me estressei, pô. Fiquei chateado com o Ancelotti, com o Zizou, com o Solari, com o Juan de Ramos, com o Capello, com todo mundo, porque às vezes eu não jogava e ficava chateado, mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Tipo, eu tenho uma relação maravilhosa com todos os treinadores que eu tive durante a minha carreira, mas eu acho que o estresse ali, a discussão é super normal. Super normal. Mas não desse tamanho como foi. Marcelo, é o seguinte, saindo desse... Vamos adiantar aqui, né, galera, para a parte em que ele fala, né, especificamente aí da treta com o Mano Menezes. O que o Mano falou contigo aquele dia lá no Maracanã? Cara, muito bom. Cara, foi uma situação ali difícil, né, pra mim, porque, pô, tava bastante tempo já no Fluminense, mais de um ano, tinha conquistado alguns títulos importantes ali, inéditos, mas a situação ali, cara, foi bem simples. Não foi a questão de eu entrar aos 45 do segundo tempo, né? Não era pra mim, não é um problema, isso aconteceu no Real Madrid também, eu entrei e nunca fiz desfeita pro futebol. Acho que durante toda a minha carreira eu tive vários pensamentos legais para mostrar para as crianças, mostrar para as pessoas, e não foi eu entrar no minuto 45 que eu fiquei chateado. Foi uma coisa que já tinha acontecido antes, né, durante a vinda desse treinador, e a situação não estava legal, né? E ali o que acontece, eu nunca tinha falado isso, mas o que acontece ali é simples. Ele não falava comigo, né? Então, durante os treinamentos, não tinha conversa comigo, não tinha é, nada para eu melhorar, não falava nada comigo. E naquele momento ele me abraçou, falando comigo e tal, e eu falei para ele, cara, é o seguinte, não precisa fazer isso porque normalmente você não fala comigo. Aí ele foi, me empurrou e falou que eu não ia entrar. Exatamente assim. E você? Fiquei quieto, porque, né, eu respeito sempre os mais velhos, então poderia ter feito alguma coisa mais grave, mas pelo respeito que eu tenho pelo Fluminense e pelos torcedores que estão ali, tem muitas crianças, eu preferi ficar na minha, calado, e levei um empurrão pra casa, mas tá tudo bem. Então tá aí, né, galera? Já que o Marcelo deu a versão dele, né? Eu achei aqui um vídeo, né, do Mano Menezes dando a versão dele. Eu nunca vi esse vídeo. Então vamos ver aqui qual foi a visão do Mano Menezes em relação a esse ocorrido. Teve problema na convocação aqui, levou o Marcelo para a Olimpíada. Então não dá para olhar só a parte ruim. Perfeito. Tem muitas partes boas, aliás, certamente a maior parte das questões são boas, senão não teria construído a trajetória vencedora que construiu. Então a gente tem que cuidar um pouco, que às vezes nos momentos difíceis se valoriza muito o ruim e se esquece o bom que construiu. Não tivemos muitos problemas com ninguém aqui, a maioria foi profissional. E o exemplo é esse, um ano antes foi campeão da Libertadores. Perfeito. Então as coisas não podiam ser tão ruins de relacionamento se o Fluminense conseguiu ser campeão da Libertadores e fazer a trajetória que fez. Depois a coisa fica muito negativa, eu não enxergo dessa forma. A tentativa de quem comanda sempre é levar as coisas até o final da temporada, da melhor maneira possível, para tomar as decisões que a gente precisa tomar, sejam elas para lá ou para cá, também no final da temporada. A gente tentou fazer isso, mas às vezes não dá, às vezes acontece uma coisa que a gente tem que interromper. O clube entendeu que deveria ser assim, dessa forma, e assim foi. Para encerrar, não falo mais em Marcelo. Você se assustou quando você põe a mão nele e ele tem aquela reação? Você não esperava de maneira alguma a reação que ele teve? Acho que foi uma coisa de beirada de campo. E certamente não foi da coisa mais importante que aconteceu por ter tomado a decisão que tomou.
Ah, galera, eu achei que o Mano Menezes iria realmente falar o motivo, a motivação, mas ele acabou ficando em cima do muro, então eu fico com o que o Marcelo falou, né? A versão do Marcelo. Mas falando sério, né, galera? Eu acho que, na minha visão, o Mano Menezes não deve ter ficado simplesmente sem falar com o Marcelo sem motivo algum. Provavelmente eles tiveram ali alguma treta, né, interna. O Marcelo mesmo já deixou claro que não gostava de ficar no banco, então provavelmente o Marcelo teve alguma divergência com ele por conta disso, né? Talvez por ter ficado fora de algum jogo. E isso fez com que o Mano Menezes, né, isolasse o Marcelo. Isso também mostra que não é o correto a se fazer. Geralmente, técnicos têm que ser bons gestores de grupo, né? E nesse caso aqui parece que o Mano Menezes não conseguiu. Também a gente não sabe, né, qual foi a gravidade dessa treta interna. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like também, dá aquele hype que vai ajudar bastante.